Olá, meus caríssimos inscritos, membros, colegas de trabalho, amigos de profissão do YouTube. Parece discurso de cara da TV, né? Olá, minhas queridas colegas de trabalho, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o programa de culinária. Sejam bem-vindos a mais uma segunda-feira de Responde nos Escreves. Hoje vamos trazer perguntas, respostas, dúvidas, divertimento, diversão e minhas respostas do tio Spook. Hoje estou o quê? Cansado, sádico, né? Teve uma pessoa que falou, ai, como você é irônico. Rapaz, tô nem aí. Vamos nos divertir com algumas perguntas, vamos falar sério com outras e vamos, obviamente, ter uma segunda-feira mais divertida. Aqueles que curtem o canal, gostam da minha pessoa, se divertem comigo, até eu me divirto comigo, não é mesmo? Vamos lá. Beatriz Alcina Fernandes Correia. Olá, tio Spook, tudo bem? Gostaria de saber o que o budismo diz sobre cremação. Se é bom ou ruim, é bem passado, mal passado, ao ponto, e se há algum tipo de contraindicação. Ah, será que se eu cremar vai acontecer alguma coisa? Qual é a contraindicação de ser cremado, né? Não creme sem consultar o seu médico. Adoro o seu canal e admiro muito o que você faz. Abraço. Vamos lá. Para aqueles que vão para a Índia ou já entraram no Google e pesquisaram Índia, vão ver que existe uma pira enorme de corpos que são cremados diariamente. Ai, que delícia, da tio Spook. Pois é. Existem várias formas da gente poder trabalhar a morte. Uma delas é o conceito que nós temos, né, de vamos enterrar os nossos mortos, não é mesmo? Por quê? Porque aí o cemitério ganha dinheiro, a gente paga, obviamente, ali continuamente a manutenção do cemitério e a igreja também ganha dinheiro porque você tem que fazer missas, rezas, pagar orações para os entes que estão ali. No Oriente não é bem assim que funciona, tá? O Oriente, o conceito de corpo é diferente. Nós cultuamos os mortos aqui. Cultuamos mesmo, tanto que tem vamos dizer assim, tem uma época que é a época dos mortos. Então você tem, né, dia 2 de novembro, que é o dia de finados. Você tem no México a Semana de los Muertos. Você tem piquenique, que acontece no Texas, referente aí o Dia dos Mortos, que eles vão comemorar com o ente querido, né? Então os caras colocam um monte de comida ali na lápide do cara e fica ali a família toda reunida em volta comendo. Morbidez à parte. Esse tipo de coisa, de novo, faz parte do ego, do apego, da necessidade da existência contínua do ser humano, o que é errado. Nós somos simplesmente um corpo, ponto. Dentro desse corpo nós temos um espírito que é a alma encarnada. Ok, quando morremos, o espírito volta-se para a alma é elevada de novo a partir da nossa consciência, guiada a um princípio da criação, um princípio de reencarnação e renascimento, onde nossa consciência será levada dependendo de cada crença. Então o corpo não tem mais vida, o corpo é simplesmente um espelho de quem você é por uma razão biológica, seja a união do papai e da mamãe, que surge você, as características físicas de papai e da mamãe por parte de DNA. Ponto, mais nada. Então, esse corpo eu preciso dar um fim. Nós temos 7 bilhões de possíveis corpos a serem enterrados no planeta Terra, que são 7 bilhões de habitantes hoje. Então, eu preciso dar um fim a isso. Imagina enterrar 7 bilhões de pessoas, é pesado. Haja realmente solo para segurar tudo isso e, obviamente, né, o que vai acontecer com as plantas ali. Mas, a grosso modo, a cremação ela é um mecanismo cultural e até deveras interessante para evitar ali a destruição, poluição do solo, se bem que tem muita gente que vai virar adubo, né? Mas eles utilizam realmente o conceito de cremação no Oriente como um mecanismo muito rápido para você se desfazer do corpo físico que já não tem mais finalidade nenhuma, afinal a alma dessa pessoa já foi deveras encaminhada. Então, eu acredito que seja realmente uma solução muito legal para evitar colocar embaixo da terra, poluir o solo e o culto àquela pessoa, né? Porque todo dia ali as pessoas, sei lá, uma vez por semana tem gente que vai no cemitério falar com os seus mortos.
Não é uma coisa muito legal, não é uma prática muito legal isso. E a gente já abordou esse tipo de coisa. Existe uma outra prática dentro do budismo, que daí é uma prática um pouquinho mais complicada de ser entendida, mas vamos lá. Existe um livro que é a terceira visão do 13º Gyatso, que seria o 13º Dalai Lama, que fala exatamente como os mortos são tratados e trabalhados dentro das cerimônias do Tibete. Primeira coisa, quando um monge morre, né, então o cara tá lá caminhando, tropeçou, bateu a cabeça e morreu, ponto, cara, ele morreu, tá? Tem pessoas, tem monastérios que preferem deixar o corpo lá. Morreu, morreu. O corpo ele vai ser comido pelos animais, ele vai ser consumido pela natureza. Tem um monge que acha que isso é um mecanismo interessante. No livro ele fala sobre isso. Tem outros monastérios que trabalham a preparação do corpo. Então, um monge morreu, eles pegam esse monge, eles levam até um templo dos mortos. É onde ficam lamas, monges específicos que trabalham ali o encaminhamento, seja o encaminhamento da consciência desse monge que faleceu por meio de práticas budistas, que realmente eu já conhecia, tá? Estou me familiarizando com outras cerimônias desse tipo, mas a gente sabe mais ou menos como tudo funciona. Você encaminha a consciência e o corpo ele vai ser trabalhado. O corpo vai ser trabalhado num princípio muito parecido com uma mumificação. Então eles enfaixam esta pessoa que faleceu, eles desmembram essa pessoa e eles dão aos animais comerem. Então os animais eles são alimentados. Ai, que nojo ouvir a comida de animal. Não, é ótimo. Como assim, tio Spook? Ai, que nojo. Ai, como você é. Não, é ótimo. Por quê? Porque você está fazendo algo bom para um grupo existir. Animais, eles precisam existir. A gente tem o reino dos animais. Por uma maneira compassiva e de desapego, você cede o seu corpo a alimentar os animais para que eles continuem existindo. Existem histórias budistas que falam sobre isso. Existe um grande monge, uma história de um monge que estava caminhando e viu um grupo de tigres que estavam passando fome, estavam fracos, e ele se ofereceu como alimento para que eles continuassem a sua existência. Isso é o total desapego ao seu ego ligado ao seu corpo. Isso é uma medida compassiva a todos os seres de todos os reinos. Você está cedendo o seu corpo como um mecanismo de alimento para que outros continuem existindo. Isto é um ato nobre dentro do budismo. Claro, você não vai ver monges nem lamas sendo jogados dentro lá da jaula dos animais num Simba Safari, mas é uma consciência budista que as pessoas têm que começar a entender. Eu tenho um cachorro em casa que é a Lilo. A Lilo sempre pede comida. Claro, como um ser vivo, ela tem a necessidade de comer, beber água, morar, fazer cocô e xixi. Eu brinco, eu faço oferenda de alimento a Lilo. Da mesma maneira que eu faço oferenda de alimentos às consciências búdicas, ao grande Buda, eu também faço uma oferenda de alimentos ao meu cachorro. Então de manhã eu vou lá e faço uma cerimônia budista falando, estou fazendo a oferenda de alimentos ao meu cachorro, que ele tenha uma longa vida. É a mesma coisa. É interessante, mas é verdade, tá? Eu, obviamente, falo mais do que a pergunta precisa. Mas é isso, Beatriz. Tá bom? Contraindicação, obviamente, né? Tome cuidado, porque o cheiro é muito forte. De uma pira de corpos cremados, o cheiro é abominável. Mas, como dirá meu querido Lama Surya Das, onde você estiver, um grande beijo a você. Lama Surya Das, uma das meditações mais difíceis da vida dele foi meditando perto de uma pira, onde os corpos eram obviamente cremados, e aí você viu o corpo sendo cremado. Não é uma coisa muito bonita, mas eles meditavam assim para entender a questão da impermanência e do ego. Samira Duarte. Olá, tio Spook, eu frequento o Centro Espírita e também as aulas, e algumas coisas acho um pouco fantasiosas. É mesmo? Eu também. No caso, há realmente lugares, tipo casas, onde os espíritos, quando desencarnam, vão e ficam recebendo auxílio? Tem, imagina! Você vai lá no céu, você chega a estar lá, imobiliária, né? Sei lá, Coelho da Fonseca, Lelo,
né? Você chega e fala, putz, aqui eu tenho que alugar uma moradia. Você já alugou sua nuvem hoje? Venha para cá, nós temos nuvens a serem alugadas. Compre a sua nuvem, construa a sua casa aqui no céu. Tem consórcio de casas no céu? Tem baú da felicidade? Ainda não, mas quando o patrão vier, nós teremos o baú da felicidade no céu. Oi! Olha só, né? Girando a nuvem, vamos ver se vai sair a casa própria no céu. Minha prof disse que já viu. Não sei como. Caso exista, seria possível ver? Como é que você vai ver uma casa no céu só se ela implodir? Juro, só se explodir uma casa, aí você vai ver ela voando, você fala, opa, tem uma casa no céu. Não tem casa no céu. Caralho. Não queria duvidar, mas já duvide, e muito. No fundo, acho que é abobrinha. Não só abobrinha, mas é sopa de legumes completa. Obrigado por ler, seu canal é um dos melhores. O melhor. Samira, sabe, de novo, eu vou tentar ser mais calmo possível. Difícil, Samira, é difícil. Esse tipo de coisa me dói nos figo. O espiritismo, ele vem de uma prática de mentalistas na Europa, mais especificadamente na França. Surge no século XIX, ou seja, só fazer um parênteses, a Bíblia foi escrita no século 3 a 5 depois de Cristo. Tá? Os mortos da Bíblia são diferentes dos mortos do Espiritismo, que surge no século XIX. A Bíblia e o Espiritismo não tem nada a ver. Beleza. No século XIX surge Allan Kardec, e aí ele coleta informações de diversas religiões do mundo e forma um compêndio de doutrinas considerada como Espiritismo. Quando o Espiritismo, advindo do mentalismo, ou seja, aqueles caras que ficavam em volta de uma mesa, tentando por meio de suas energias fazerem com que um espírito se materializasse, mas era difícil convencer as pessoas daquilo, então Allan Kardec cria possibilidades de comunicação com os espíritos, as mesas radiônicas, que ele realmente meio que induzia as pessoas a isso. Por quê? Porque eu preciso que as pessoas acreditem. Não adianta falar, existem espíritos. Ok? E cadê um? Espírito. Ele precisa que esses espíritos eles se manifestem. Então eles criam mesas radiônicas, aquelas batidas. Se tem um espírito aqui, diga sim por meio de uma batida. 2 por meio de 2 batidas. Se você quer um iFood, diga que bata 3. Se você quer pedir um Rappi, bata 4, né? Se você, sei lá. Então ele cria isso, só que grande parte era mentira. Ele induzia as pessoas a acreditarem, porque ele precisava expandir essa doutrina. Essa doutrina vem para o Brasil. Quando chega aqui no Brasil, ela precisa se conectar a alguma coisa, porque ela por si só não tinha força. Então ela se conecta ao cristianismo. Então ele associa o cristianismo ao espiritismo. Então você vai no centro espírita, o que que tem? Imagem de Jesus. Mas o espiritismo da França não tem imagem de Jesus, mas aqui tem. Porque há necessidade de expandir essa doutrina por meio de uma fé local. A fé local, obviamente, advém do catolicismo, do cristianismo. Muito bem. Ela vai e começa a ser irradiada pela crença das pessoas em possibilidade de falar com seus mortos. Então ela cria o que o Valdo Vieira, que em partes eu concordo, outras partes eu não concordo, mas ela cria uma espécie de uma doutrina baseada na carência das pessoas em ainda se comunicar com seus espíritos. Aí entra o conceito da psicografia, que por muitas vezes Valdo fala que foi muito induzida, ela é conduzida, ela é muito criada por meio, obviamente, de estruturas já pré-elaboradas de cartas. Vocês podem ver os vídeos de Valdo Vieira falam isso, um cara que viveu a vida toda em prol do espiritismo.
e a necessidade de buscar realmente uma ciência dentro do espiritismo. Muito bem. Essa parte que você fala das cidades que estão sobrepostas advém de um espiritismo fantasioso. Esse espiritismo do conforto. O espiritismo das moradas, tá? Então sai do conceito de um espiritismo racional para um espiritismo do acredite porque eu já vi. Então é o seguinte, acreditar em espíritos é o limite. Acreditar nos devaneios que existem pré-elaborados sobre o espiritismo, aí já é exagero. Acreditar que existem cidades futuristas, que vem uma nave que leva os espíritos para esses reinos do céu, e que existem teleféricos, naves, e que realmente um grupo vai te receber, isso não é verdade. Tá? É absurdo acreditar que existem realmente casas. Espírito precisa de casa. Imagina que louco seria que você morre aos 80 anos de idade, sua mulher morre, né? Sua família morre. Aí você vai encontrar sua família no céu ali, numa casa igual à sua, com o cachorro que você tinha quando tinha 12 anos de idade morto, né? Trafegando ali, andando, correndo pelo jardim de nuvens, as flores de nuvens, e você tomando uma xícara de nuvem com sua família inteira morta. Isso é completamente ilógico. Isso é foge completamente do bom senso. Isso foge completamente da noção real sobre como as coisas funcionam. Mas o Espiritismo quer que você acredite nisso. Por quê? Porque alguém achou que era assim. Quando alguém acha que é assim, propaga-se esse conhecimento. O meu conhecimento advém do budismo, advém de escolas budistas, que eu concordo plenamente, que estão aí há mais de 2.500 anos. Tá? Até mais, né? Porque vem realmente de muito mais, 2.000 anos antes de Cristo por aí, até mais, tá? Então, assim, existem escolas hindus, escolas budistas, que trazem realmente conceitos muito mais racionais sobre o que seria a projeção de uma consciência ao longo das possibilidades de existência desse ser. É muito mais lógico e muito mais racional do que você acreditar que existe um reino lá em cima te esperando, com uma casa de nuvens, um jardim de nuvens, flores de nuvens e um cachorro, que foi seu quando você tinha 12 anos de idade, olhando para você e querendo brincar com a bolinha. Isso não existe, tá? Isso não existe, eu sinto muito. Todas as religiões têm fanáticos, todas as religiões têm seus delírios. Esse é o delírio espírita, esse é o fanatismo espírita. Acreditar em espíritos eu acho extremamente factível, tá? Eu trabalhei em centro espírita por 10 anos, então eu vivi esse tipo de coisa. Trabalhei em centro de Umbanda como médium de incorporação. Tinha 7 linhas desenvolvidas, trabalhava com Exu, com Preto Velho, marinheiro, boiadeiro, trabalhava com todo mundo. Então, assim, a vivência eu tive, e eu posso dizer, realmente, isso condiz. Acreditar que existe uma cidade tecnológica, isso é um devaneio, tá? Eu sinto muito. Assim, Samira, de duas uma. Ou você peneira tudo aquilo que está sendo colocado, ou você levanta e vai embora e procura um espiritismo que realmente seja condizente com o bom senso, porque deve ter. Tá? Desculpa. Eu, Rodrigo, não acredito nisso. Sério, juro. Eu acho que distorceram completamente o espiritismo. Distorceram. Renan Abetia. Olá, tio Spook, tenho algumas dúvidas de proteção espiritual em casas e queria que você me respondesse. E lá vamos nós. Bom, tem um médium bandista, kardecista e com grande conhecimento espiritual indígena. Por ter passado anos aprendendo com pajés e líderes indígenas. Ele me realizava a limpeza de casas, localizava todos os obsessores e tirava eles usando plantas e depois prendia-os no saco de plantas e amarrava com nós. Ele também previa a morte de conhecidos semanas antes de ocorrer.
O ponto é que ele me dizia para colocar potes de sal grosso com 3 alhos para cima perto da porta para afastar e evitar espíritos e obsessores. Ele também benzia ou programava objetos como cordões e colocava em cima da porta para proteger de a entrada espiritual como obsessores. Eu não acreditava, até porque ele dizia que já encontrou curupira na selva ao atirar várias vezes em uma ave e ela nem sentir. Até o pajé alerta quem era. Olha, Renan, eu não sei quem é essa pessoa, tá? Eu não sei. Eu acho que é o seguinte. Vamos de novo usar um bom senso? Vamos. Eu gosto de a gente colocar o pé no chão antes de ficar trabalhando com crendices populares abrasileiradas. Vamos tentar pegar um conceito. Todos nós temos medo do desconhecido. Sim. Eu tenho medo do desconhecido. Por quê? Porque você não consegue ver, você pode senti-los, mas você não sabe até que ponto você pode ser induzido ou induzida por esses seres do mundo espiritual. Então, ao longo de toda a existência do ser humano, nós sempre nos baseamos na fé de que algo vai nos salvar. De que existe um Deus, de que existe um Criador, de que existe algum princípio capaz de salvar a minha fé e fazer com que aquele símbolo, aquele ato, aquela atitude possa resguardar ad eterno a minha alma dentro de um caminho reto, sagrado, divino e afastar de mim todo o mal. Muito bem. Ao longo de toda a história, o ser humano sempre foi muito ligado à igreja. Então a igreja estava lá, ele ia rezava, orava, pedia, o padre, o bispo, sempre falava, você vai ter que pagar, você vai ter que pagar, você vai ter que pagar, você vai ter que me pagar e tudo mais. Tudo bem. Chegou uma hora que o ser humano falou, dane-se, eu não quero mais a igreja porque eu já perdi terra, já perdi família, já perdi alimentos, já perdi tudo, dei tudo que eu tinha para a igreja, mas eu sempre estou sendo atormentado por um demônio, um diabo, um ser do mundo espiritual, um chupa-cabra, ou um saci pererê, uma cuca-lelé que vem bater aqui na minha porta e vem realmente me atormentar e atormentar minha família. Aí o ser humano desencanou de vez, falou, dane-se, eu prefiro conviver com o demônio, com o diabo, entre aspas, porque não existem esses seres, mas eu prefiro conviver com o mal do que ficar pagando algo que nunca vai acontecer. Isso é a história da humanidade. E aí o ser humano começou a entrar de cabeça nos vícios, bebida, cigarro, drogas, ópio, né, putaria, e foi. Hoje, o ser humano, ele quer tudo rápido e sem miojo, a oração de 5 minutos que vai salvar a vida dele. Mas ele não quer abrir mão do seu cigarro, do seu álcool, das saidinhas com os amigos para beber, das festas, farra, balada, chegar no trabalho no dia seguinte e falar quantas mulheres ele dormiu, ou da mulher falar quantos homens ela dormiu, direitos iguais, das festas, carnaval, bagunça e tudo mais. Hoje, a igreja, ela trabalha como uma moeda de troca. Para você ver como é interessante. Então nós temos o carnaval, que vai realmente acontecer esse ano, tal, festa, farra, folia. Terminou o carnaval, vem os 40 dias ali de recesso, daí já entra o quê? A Páscoa. Ou seja, a Páscoa que seria a remissão dos seus pecados. Então a igreja fala, vá lá, comete seus pecados, faça a putaria que você quiser, depois de 40 dias tu volta para cá, a gente tem a Páscoa, aí você livra sua alma dos pecados, mas eu quero todo mundo na igreja pagando dízimo, rezando, orando e louvando o Senhor aqui dentro da casa. É como se fosse um clube. É assim que funciona a moeda de troca no Brasil e é assim que o ser humano acredita. Todos nós buscamos uma proteção espiritual, mas muitos não fazem por merecer a dita proteção espiritual. É sério. A pessoa não quer largar os vícios, a droga, a bagunça, a festa, a folia e acha que está certo em falar, amigão, eu não quero saber de demônio, não quero saber de espírito me atormentando porque aqui, ó, é vida louca. Mas não, cara, vocês estão ferrados, ponto. Tomando como base o princípio do karma, ação e reação, tudo aquilo que você faz vai voltar para você. Tudo aquilo que você gera de intenção vai gerar uma manifestação contra você.
Você acha que uma cruz, você acha que um olho grego, você acha que uma figa, você acha que um trevo, sei lá, ou você acha que qualquer objeto que você bote no seu pescoço vai salvá-lo? Não. Você acha que qualquer figa no peito de um cara que matou, roubou e está na cadeia vai fazer ele ter proteção espiritual? Não. Então o conceito de proteção espiritual não é externo, é interno. Ou vocês começam a mudar a vida de vocês, a postura e a conduta de vocês, ou não faz diferença nenhuma onde você vai enfiar essa figa. Porque os espíritos, as entidades, as energias ou qualquer coisa vai entrar na sua casa e falar: é aqui a festa, eu topo. E aí você vai ter um folião pulando na sua sala, grudado em você, sugando sua energia e transformando você naquilo que ele é. E não adianta entupir a casa de olho grego e ficar consumindo crack, heroína, cocaína, fumando maconha, que não vai fazer diferença nenhuma. Ou você muda a sua postura, queridão, ou não adianta. Você pode chamar 100 milhões de pajés, benzedeiros, brasileiros, médium bandista, kardecista, que não vai te ajudar em nada. Tá? De novo, tudo aquilo que ele fez aqui, ao meu ver, é uma crendice popular baseado no eu acho que é assim que funciona. Isso é a famosa mediunidade abrasileirada. Ou, sei lá, eu acho que funciona porque alguém disse que funciona. Prender obsessores em sacos, você prende espíritos em sacos. Deixa eu só entrar em algum adendo. Tem sempre um engraçadinho que vem zoar e acho que vamos começar a falar. Tio Spook, quando você faz o processo do testando o demo, muito bem. Eu venho de escolas do Oriente, no qual todo princípio está relacionado à bioenergia, à energia. Projeção de energia, liberação de energia, manifestação por meio de energia. Ok. Na hora que eu crio uma programação, uma intenção baseada em formas de pensamento, num objeto de poder, que é um cristal, que é uma joia, eu faço com que aquela vibração expanda 100 milhões de vezes e crie um invólucro capaz de, por meio de ondas, pulsos de vibração, segurar uma vibração, ela segura por um tempo determinado, porque ela é consumida em alguns dias. Quando eu faço o processo do testando o demo aqui na sala, eu faço um sistema de proteção por meio de cristais que são consagrados específicos para esse tipo de coisa. Eles passaram por uma consagração por meio de técnicas orientais, que realmente funcionam, comprovadas, utilizadas em 3, 4, 5 países do mundo. Ok, eu vou e crio essa estrutura de energia para comportar uma energia. Na hora que eu coloco essa energia lá, ela segura. Na hora que ela segura, ela é consumida depois de alguns dias. Acabou, morreu. Se eu deixar lá 2 dias depois, o negócio não funcionou, já foi embora. Porque ela vai se desgastando. Se você me diz que pegar um saco de pano, eu coloco um espírito nesse saco de pano, qual é a energia que está em volta? Eu tenho que prender uma energia com um princípio de energia. Se o espírito é uma energia, eu vou transformar uma matéria que vai vibrar na mesma onda que essa energia para conseguir prendê-la. Se eu estou pegando um saco de pano para prender um espírito, eu juro, eu queria muito ver essa cena. Eu queria muito ver isso. Mas eu queria olhar para a cara desse pajé e dar muita risada. Então o cara vai chegar com um pano gigantesco, vai chegar e, opa, peguei o espírito! E ele está aqui comigo. Isso não existe. Não existe. Então eu não sei que tipo de pessoa é essa que você chamou para tratar a sua casa, mas deve ser muito parecido com as pessoas que a gente vê pela internet, né? Que faz essas cerimônias de vender a alma pro demônio, que faz aí você, né, trabalho de amarração. Deve ser primo desses caras, deve ser primo, né? Então, assim, esse tipo de coisa eu sou absolutamente contra. Absolutamente contra. Sal grosso, a gente já comprovou aqui que sal grosso não funciona para nada não, você salgar a carne.
Tem um vídeo meu específico sobre sal grosso, eu recomendo que vocês assistam. Entendam o que é o sal grosso e como ele funciona. Então esse caso é uma crendice popular da mais absurda. Mais nada, tá? Assim, Renan, se você quer passar por um processo de retirada de energias da sua casa, se você quer passar por um processo real e vivenciar essa energia, eu recomendo que você mande um e-mail pra gente no limpesadecasas@gmail.com e contrata o serviço de limpeza de casa e tratamento. Assim como tem o depoimento de inscritos, de pessoas que vivenciaram isso aqui e trazem realmente essa questão de, funciona, cara. Sabe? A gente vivenciou, sente a energia, é real. Agora, esse tipo de coisa, esse achômetro, o cara que traz planta para limpar sua casa e fica esfregando o chão com planta, suja a parede com planta, fica baforando cigarro, charuto na casa, eu acho que é complicado porque ninguém é obrigado a aceitar esse tipo de coisa. Então tem gente que não gosta, tem gente que vai falar, pô, minha casa tá cheirando de charuto, minha casa tá cheirando de cigarro, o cara baforou cachaça, que tem cara que bebe e sai baforando cachaça nos cantos. Aí você fala, isso é real? Há necessidade disso acontecer? Eu fui um bandista por 10 anos, eu vi isso acontecer e não tem aplicação prática nenhuma, faz parte de uma crença, mas a finalidade não é obtida. As criaturas ainda estão lá, porque muitas vezes estão conectadas às pessoas. As energias estão ali e às vezes o cara não tem força para poder fazer nada. Só ficar baforando cachaça no canto ou baforando cigarro, charuto. Sério, cara. Sério, eu juro, não é assim que funcionam as coisas. Existe um método mais real, mais palpável, mais realmente observado pelas pessoas que funciona. Eu sempre falo, a melhor escolaridade que existe hoje é a escolaridade do Oriente. Não adianta ficar brincando com esses pai de santismos brasileiros, porque chega a ter muito devaneio. E eu falo por experiência, porque eu treino esse meio, eu vi acontecer. A questão desses caras ficarem achando que... E não vai mudar, por quê? Porque é uma falta de conhecimento, uma falta de postura do indivíduo. O cara não tem esclarecimento nenhum, não busca estudar, não busca realmente diversificar, não questiona, ele aceita aquilo como uma verdade. E aí você vai pegar o depoimento das pessoas, acho que até você mesmo deve ficar desconfortável com isso. Vai falar, cara, não mudou nada, minha casa continua igual. Vamos lá, Ana Oliveira. Sou Ana Maria de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, bate. Parabéns pelo canal, descobri há pouco tempo, estou amando. Minha pergunta é referente ao vídeo Respondendo aos Inscritos, 12º episódio de 2019. O que tu capta no EVP são as intenções de manifestação de um espírito. Pois bem, minha pergunta é, quando tu capta as manifestações, tu sabe o que eles querem te dizer? Tu sente? De alguma forma tu sabe o que eles estão querendo dizer? Acho que é isso. Espero que tenha entendido a minha pergunta. Obrigado pela atenção. Ana, os EVPs, eles são gravados de madrugada. Eu não estou acordado, eu estou dormindo. Sabe, assim, não dá para ficar aqui na sala tentando ver tudo o que está acontecendo. Eu preciso dormir. Então, assim, eu levanto 10, 11 horas da manhã todos os dias, faço minhas práticas até 1 hora, 2 horas da tarde. Pra vocês terem uma ideia, são práticas que às vezes demoram muito. Aí, sim, eu começo a tocar meu dia. Quando eu faço os EVPs, é de madrugada, 2 horas, 3 horas da manhã, eu tô caindo de sono. Então eu deixo as câmeras ligadas na sala, ligo os gravadores, 2, 3 horas da manhã, quando todo mundo já estiver quieto. E naquele gap entre 3 até as 5, as 3 até as 6 horas da manhã, é o material que eu coleto. Então eu faço o testando demo e vou dormir. Então eu não sei o que eles estão falando, eu não sei nada do que está acontecendo na sala. E acho ótimo não estar presente nesse momento, por quê? Porque eu deixo esses seres agirem sob sua vontade. Então existem 2 grupos de seres. O ser que está inserido dentro daquele, vamos dizer assim, daquele círculo de proteção que eu coloco de energia, e os outros seres que ficam em volta, que não tem nada a ver com o contexto, mas eles interagem. Então a gente tem 2 grupos de seres ali, em sua maioria. Aí no dia seguinte eu jogo todo o material da câmera e o áudio, eu vou e coloco no computador, abro o Adobe Audition e faço com a onda bruta mesmo. Então eu trabalho com o material que eu estou captando. Eu não induzo nada a ninguém. Então vocês escutam aqueles sons que são realmente aqueles que foram captados. Eu não manipulo a onda. A onda é pura, bruta.
não tem noise reduction, não tem nada disso, não tem nenhum desses efeitos, tá? É exatamente aquilo que é colocado. A partir dessa onda é que eu consigo extrair a possibilidade de que algo está se manifestando ou que algo realmente existe. Eu tenho um grande amigo que é um engenheiro de áudio que mora na Noruega, que é o Célio Barros. Eu mando muitas vezes o material para o Célio e falo, Célio, você que tem ali, você que trabalha com isso, vive com isso, me dá uma olhada, vê o que que é. Aí ele vai, ele mesmo cético, vai e olha e me diz, ó, isso aqui é humano, isso aqui não é humano. Tá? E aí é um material que eu posso trazer para vocês. Então eu não sei o que acontece. De novo, é tudo muito na tentativa e erro. Já aconteceu de eu gravar coisas na sala e não ter nada. Nada, sem ruído, sem nada. Só o chiado. Aí eu descarto, falo, não teve nada, paciência, tchau, até logo. Mas quando tem alguma coisa, a gente não sabe o que acontece. Muitas vezes os ditos murmúrios, eles são a própria vibração do corpo de energia desses seres. Então o que você vai escutar são realmente essas vibrações. E essas vibrações geram uma intenção, tá? Então não tem como. Não tem como saber. É muito no... Eu acho que a intenção era essa, tá? Mas fica muito a critério dos inscritos. Tem gente que realmente me corrige, fala, não, ele falou isso, não, a vibração diz isso. É sério, vai muito das pessoas. Vida selvagem. Olá, Rodrigo, meu nome é Lucas de Souza e gostaria de saber se os animais podem também ter um corpo de energia. E quando morrer, interagir com os outros animais do mundo espiritual. Os animais, eles têm alma. Os animais, eles têm a percepção. Os animais têm consciência, sim. Tá? Eles têm uma percepção das coisas que está ao seu redor, o que gera o princípio da consciência, e isso faz com que realmente eles tenham uma estrutura muito parecida com o ser humano. O ser humano tem a inteligência, a sabedoria, as percepções sensoriais muito mais desenvolvidas, mas os animais, eles são como se fossem os seres humanos de uma maneira, né, ali a ser desenvolvido ainda. Eles têm corpo de energia? Sim. Tanto que nós já tratamos gato, cachorro e porquinho da Índia, tá? Sim, nós tratamos porquinhos da Índia também, tá? E vocês vão ver isso, eu não sei se já foi no ar ou não, mas tem um depoimento de uma pessoa que solicitou, sim, o tratamento para o porquinho da Índia. Então, assim, eles têm corpos de energia. As plantas também têm um corpo de energia, mas muito mais simplificado, tá? Esse corpo de energia que envolve a planta é mais simplificado. O ser humano, ele tem o seu corpo físico, o seu corpo emocional, o seu corpo mental, seu corpo astral e aí outras consciências que se expandem mediante a toda essa composição dos corpos. E aí a gente tem que trabalhar todos esses corpos para poder ajudar as pessoas. Então, quando uma pessoa tem um problema físico, a gente trata doenças físicas, mas também se expande ao emocional, no caso depressão, mental, que também influencia processos sérios de bipolaridade, doenças também como a própria depressão também são influências mentais. Então, a gente tem que expandir tudo isso. Os animais também têm. Quando eu trato um animal, eu também trato toda a estrutura física do animal, mas também eu sou obrigado a verificar outros corpos que também são existentes, mas uma menor proporção que comparado ao ser humano, tá? Eles também têm, os animais também têm emoções. Então a gente tem que trabalhar todos esses corpos. Agora, quando morrer, interagir com os outros animais, não. A consciência de um animal é bem diferente da consciência de um ser humano. Quando meu cachorro, eu tive um cachorro chamado Luli. Curiosamente, eu tenho a Lilo, que é o contrário de Luli. Mas, quase, né? Mas a intenção é essa. O Luli morreu, eu ganhei o Luli aos 14 anos de idade. O Luli morreu, eu devia ter uns 20 e poucos anos. Ele durou, foi 24 anos, 23 anos? Eu acho que o Luli morreu aos 23 anos, tal. Quando eu tinha 23 anos. O Luli, ele dormia na cama comigo. Eu gostava muito de tê-lo por perto, era muito legal. E o Luli acabou morrendo. E foi um choque muito grande para mim, obviamente, perder o meu primeiro bichinho de estimação. Não foi uma coisa muito fácil, mesmo aos 20 e poucos anos, você se depara com aquilo, não é uma coisa muito legal. E ele dormia sempre na minha cama. Teve um dia, eu tive a sensação de que o Luli estava lá. Teve um dia que realmente eu senti a cama afundando, como se fosse o peso do Luli. Ao longo de uma semana, ele foi todos os dias dormir na minha cama. Eu sentia ele, eu sentia a presença dele.
Depois de uma semana, eu não mais sentia a presença do Lully. É como se a consciência dele tivesse sido levada. E essa consciência tivesse, obviamente, sido diretamente preparada para uma reencarnação. Por quê? Esses animais, eles não têm a consciência como nós temos. Nós temos uma consciência muito séria ligada ao ego, ao apego. Esse ego, esse apego, nos faz ficar perto de pessoas que fazem parte da nossa história, fizeram parte da nossa história, claro, considerando que você morreu, ou da matéria que nós adquirimos, dos bens que nós adquirimos, de toda a estrutura que nós realmente temos. E isso faz com que você ainda permaneça aqui. Isso faz com que a sua consciência se perca dentro de um processo de evolução e continue presa aqui, na matéria. Esse fato de fazer você ficar preso aqui à matéria faz com que você não vá para uma reencarnação, não vá para um renascimento. Você vai ter que esperar a sua consciência realmente ficar, vamos dizer assim, ter a percepção, ter um insight dizendo, cara, eu morri, o que eu estou fazendo aqui? Aí você começa a entrar no looping dizendo, mas e Deus, cadê Deus, aonde, como é que eu volto, não sei o quê. E aí, uma hora você é levado. E os animais não possuem esse apego da mesma maneira que nós temos. Não tem. Até porque muitos veterinários realmente acreditam que os animais eles têm uma memória muito curta. Essa memória muito curta faz com que, obviamente, ele se desapegue depois de um tempo. Uma hora ele é mais elevado, ele é mais rápido levado do que nós. Nós ainda estamos presos emocionalmente, mentalmente, à matéria. Tá? Vamos lá. Luiz. Meu Deus, essa pergunta é enorme. Caracoles. Sensei Rodrigo, como anda as coisas? Tá muito bem. Fiquei com uma dúvida. O seu tipo de habilidade que você desenvolveu com grandes mestres agora tem esse campo de visão enorme. Serviria para o exército como uma forma de você ver os inimigos à distância? Não. Não como uma sniper, claro, mas como um campo de visão mais refinado, você conseguiria notar facilmente alguém. Tenho lido alguns livros de alguns mestres da Rússia que eles usam esse tipo de visão para consertar motores de avião. Consertar motor de avião? Não. Luiz, vamos dizer, se você tem uma habilidade, você vai usar essa habilidade para quê? Tá? Eu me negaria a utilizar habilidades para ferir, machucar ou realmente prejudicar alguém. No campo de combate, você está prejudicando alguém. Eu prefiro não utilizar. Eu nunca vi usar certas habilidades assim. Há muito tempo atrás, eu vou ter que limpar minha bicicleta aqui. Há muito tempo atrás, na Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, surgiu essa possibilidade de criar pessoas que tinham certas habilidades para poder matar agentes, chefes de estados, presidentes, membros, obviamente, até mesmo da ONU, à distância. A União Soviética estava louca para ter pessoas que tinham habilidades mentais, tipo o filme Scanner, sua mente pode destruir, aquelas coisas absurdas, para matar alguém. E, claramente, isso não foi para frente. É um projeto que tentou e não conseguiu. Imagina se você tem a possibilidade hoje de utilizar certas habilidades mentais para afetar e prejudicar alguém. É loucura, é insanidade, é algo que vai além. É como se realmente aí fosse um jogo de dominó, né? Um cara a cara. Vou matar todas as pessoas que usam óculos da humanidade, olha só, pum, aí todo mundo cai. É loucura. Então esse tipo de coisa é impossível, não é realmente algo real, e quem tem certas habilidades não vai utilizar para uma maldade, não vai utilizar por um ego, vai poder utilizar para ajudar pessoas com uma finalidade. É o ato mais nobre. Outra coisa, existe um conceito que é trazido dentro dessas escolas esotéricas, místicas mesmo do Oriente, que falam que qualquer tipo de habilidade, se for usado com ego, ou se for usado para uma, vamos dizer assim, outra finalidade que não seja aquela em pró a uma sociedade, ao mundo, ela é retirada. Então, né, você foi lá e galgou degraus, mas
aí obviamente o mundo espiritual vai agir de uma maneira a qual você vai ficar impossibilitado de poder utilizar-se dessas habilidades de uma maneira errada, tá? Eu nunca usei essas habilidades para maneiras erradas, até porque eu sempre fui muito ético dentro dessas práticas e preferi realmente respeitar desde aquele que realmente me passou os ensinamentos, até mesmo aqueles que estão recebendo, seja uma educação espiritual por meio do canal ou pelos tratamentos que nós disponibilizamos aos inscritos. Então, esse tipo de coisa eu nunca vi acontecer, tá? Nunca vi. Recadinhos finais, para aqueles que querem passar pelos tratamentos que nós oferecemos e as limpezas de casas. Tio Spook é licenciado internacionalmente e nacionalmente também por institutos sérios, tá? Com habilidade para poder exercer uma atividade como um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, tá? Eu sou o que o Brasil coloca dentro da categoria de terapeuta holístico, mas eu tenho, obviamente, toda essa escolaridade, mais de 20 anos de estudo, dentro da aplicabilidade de conceitos para tratar enfermidades físicas, emocionais, mentais, espirituais, kármicas ou alguma coisa além disso que vocês precisem, além das limpezas de casa, voltado para a retirada de todo e qualquer tipo de energia, seres, obsessores, criaturas que estão atrapalhando a família de vocês e o negócio de vocês, tá? Tudo isso aqui está documentado. Então nós temos 3 playlists, uma que são o depoimento dos pacientes, a segunda é a limpeza de casas, que vocês vão ver como funciona o processo, a terceira são 50 bilhões de fatos a meu respeito, que eu mostro os meus certificados, mostro toda a minha graduação, mostro quem eu sou, eu comprovo por certificados. Ao contrário de muitos outros canais, profissionais que não são profissionais, que nunca mostraram um certificado a vocês, nunca mostraram a escolaridade que eles possuem dentro desse universo e obrigam vocês a ficarem presos, escravos a eles, limpando o chão com anil, fazendo lá, sei lá, limpando o chão com um monte de planta, manchando o chão de vocês. A gente não trabalha com nada disso, nenhum comércio dentro de produtos de pseudo-limpeza de casas. A gente trabalha com coisas aqui sérias, voltadas ao Oriente. Escolaridade vinda da China, Índia, das Filipinas, de outros países que realmente eu fui atrás, paguei, aprendi e trago para vocês esses conceitos, ok? Para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com. Gente, este é o único endereço de e-mail, não é pelo Instagram, não é pelo Facebook, não é no Casas Assombradas, não é no Spook Responde, é somente no Limpeza, com Z, de Casas. Teve um cara que falou, mas o Casas tem S? Tem S. limpezadecasas@gmail.com, que está aqui na descrição, aqui embaixo. Então aqui embaixo tem esse e-mail direitinho para vocês encaminharem a solicitação de tratamento, tá bom? Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos o programa Seja Membro, que você clica aqui e doa R$8, é nada, R$8 para que a gente continue firme e forte aqui. E também o sistema PayPal de doação, que vocês podem doar qualquer valor, tem gente doando, eu agradeço de coração a vocês. E o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês, tá bom? Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.